Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho, como já devem ter visto pelo título, falar-vos das minhas leituras de julho, agosto e setembro. E assim terminamos o ciclo de atualização das leituras e a partir daqui, se tudo correr como eu estou a planear, voltam a ser mensais. Portanto, o próximo vídeo será só das leituras de outubro. Estes 3 meses, sinceramente, eu pensei que iam ter muito mais leituras que o que tiveram, apesar do meu historial de poucas leituras no início deste ano, porque já estava com muita vontade de ler, porque englobou o período de férias, mas a verdade é que não. Nas férias do verão eu pensei que ia poder ler muito mais que o que pude, porque estive sozinha de férias com a minha filha. O meu namorado não teve férias connosco, portanto eu era a única adulta responsável para estar com ela, ou seja, leituras muito poucas. Mesmo no final do dia não correram tão bem quanto eu queria, porque todas as leituras em que eu pegava não corriam bem. Foi um período em que eu desisti de grande parte dos livros, ou seja, eu li muito mais do que aqui vou falar, só que eu não costumo falar dos livros que abandonei, portanto não vão entrar aqui. E eu li muitos livros que abandonei por razões diferentes, porque não me estavam a interessar, outros porque davam muitos spoilers, por várias razões acabei por desistir de muitos livros. Portanto, foi em geral meses em que o que li não correu bem. Mesmo estas leituras que eu vos vou falar, é tudo leituras quase de 3 estrelas, só algumas de 4, mas sinceramente foi assim uns meses muito meh ao nível de leituras. E então o que é que eu li? Se calhar vou começar por vos falar dos e-books. E então eu li o Ready Player 2, o jogador número 2, se não me engano, em português. Eu acho que está já traduzido para português. O 1 eu sei que está, e este é o 2, é a sequela, portanto eu não vos vou poder falar muito do livro, porque é a continuação. Eu já fiz a opinião do primeiro, de estar aí nos cards, e tinha-lhe dado 5 estrelas, portanto as minhas expectativas eram altas, porque eu tinha gostado muito do primeiro livro, ao mesmo tempo eu tenho sempre cuidado com sequelas, portanto ajusto sempre as expectativas, e de facto esta desiludiu-me um pouco. Levantou outros temas interessantes sobre inteligência artificial, só a discussão era interessante, mas o personagem principal não tinha nada a ver. Depois do acontecimento do final do livro ele mudou bastante, porque as circunstâncias da vida dele mudaram bastante. Não quero entrar em detalhes, mas o efeito que isso teve... O efeito que isso teve na personalidade dele não foi muito positivo. Achei-o muito menos interessante de acompanhar o percurso dele. O esquema do livro repete-se no sentido em que temos os easter eggs, temos aquelas pistas que foram deixadas pelo criador do jogo e que ele vai tentando solucionar esses mistérios, e estão sempre muito ligados a muitas referências. No livro anterior era sobretudo a cultura de música, de jogos, de tudo dos anos 80. Aqui continua com esse estilo, mas eram referências que eu não conhecia tão bem, portanto que perdi muito por não me identificar. Sei lá, falar por exemplo do Prince, agora falhava-me, só me lembrava do Purple Rain, que não tenho propriamente, obviamente que conheço, toda a gente conhece o Prince, mas não tenho grandes referências sobre a vida dele, sobre a música dele, e grande parte do livro, por exemplo, teve como base isso também o Senhor dos Anéis. Pronto, algumas coisas que me eram mais familiares tornavam o livro mais interessante, nas partes em que não eram, o livro tornou-se bastante aborrecido. Por isso sei que se calhar, se eu tivesse mais referências, se calhar teria aproveitado mais o livro, ainda assim, gostei bastante menos do que o anterior, dei-lhe 3 estrelas. Li também, vocês viram-me a começar esse livro no vlog da Maratona Lê Como Estiveres, No Final Morrem os Dois, e a parte em que veem, em que eu não leio o livro todo no vlog, mas começo, e no início estava bastante interessada. Eu gostei bastante do início do livro, da premissa do livro, que é um serviço que não sabemos bem como é que funciona, e isso foi uma das partes que me chateou no livro. Tinha muitas perguntas sobre como é que aquilo surgiu, se era obrigatório, se não era obrigatório, para que é. Bom, que é, informa as pessoas que nas próximas 24 horas vão morrer. Pronto. Ligam às pessoas e dizem que elas vão morrer dentro de 24 horas. Não quer dizer que seja daí a 24 horas, pode ser daí a 1 hora, daí a 6 horas, mas num período de 24 horas elas vão morrer. E pronto, isso é a discussão interessante do livro, não é? O que é que nós fazemos se soubermos que só temos 24 horas ou menos de vida? E acompanha 2 jovens, é um young adult, acompanha 2 jovens que recebem esse telefonema, e que no início do livro não se conhecem, vão se conhecer entretanto,
e acompanha já sabem, né? No final morrem os dois, não é spoiler, está no título do livro. Acompanha o último dia das vidas dele, como é que eles se conhecem, a relação deles e todas as coisas que ele faz e a reflexão que se faz neste último dia de vida. Eu gostei. Do que é que eu gostei? Gostei da ideia, achei que foi mal concretizada, houve muitas coisas que eu queria saber mais disto e que não soube. Gostei do facto de serem dois rapazes e não ser o clássico menino e menina que se encontram, se apaixonam. Gostei da diversidade do livro, mas houve muita coisa no livro que não fez sentido, muita coisa que teria sido melhor se fosse um livro adulto e não young adult, porque obviamente os pais, por uma razão ou outra, desaparecem de cena, típico nestes livros. Mas mesmo as decisões que eles tomaram não eram muito credíveis, em grande parte das vezes. A relação deles em si, como foi construída, também não me convenceu. Foi um livro que eu achei muito aquém, que tinha muito por onde ir e que sinceramente ficou muito aquém. Portanto, dei 3 estrelas. Gostei, mas não adorei. Tenho pena mesmo, mas não foi mais do que as 3 estrelas. Depois, na onda já do September Thrills, li mais um livro do Rafael Montes. Rafael Montes é sempre o mesmo nível de macabro. É aquele autor que nós começamos a ler e descobrimos logo qual é o autor sem ninguém nos dizer, porque é muito característica o tipo de escrita e as histórias que ele cria. E então eu li como é que ele se chama? Uma Mulher no Escuro, não sei se já tinha dito. Uma Mulher no Escuro. De todos os livros que eu li dele, apesar de tudo, foi o que eu gostei menos, acho. Porque lá está, a história continua a ser macabra, continua a ser bem ao estilo dele, que eu gosto, não sei, será que isso quer dizer alguma coisa sobre mim? Não, mas é uma escrita um bocadinho dark, ao mesmo tempo, não é cómica, mas é assim ácida, não sei, eu gosto muito da escrita dele. Manteve isso tudo, mas a história em si tinha muitos furos, tinha muitas coisas que não faziam sentido, muitas coisas por responder, conseguiu enganar-me. Há uma... Não sei o que é que eu vos posso dizer da história, mas pronto. Nunca chegamos a saber ao certo. Há uma data de possibilidades para descobrirmos quem é o vilão. E andamos o livro todo a tentar adivinhar quem é o vilão. E não é fácil de termos a certeza. Temos um grande leque por onde duvidar, por onde suspeitar, mas saber ao certo o que aconteceu é muito complicado e eu normalmente sou muito boa a adivinhar essas coisas com antecedência, o que estraga muito da surpresa do livro, e este manteve a surpresa. Mas a história em si tinha muitas falhas. O que é que eu vos posso dizer da história, só assim para apimentar um bocadinho sem dar spoilers? É uma rapariga que quando é criança pequenina, 4 anos, no aniversário dos 4 anos, vê a família toda a ser assassinada por um jovem de 17 anos, por aí, e segue a sua vida, né, como criança traumatizada, viu a família toda a ser morta, e a certa altura, já na idade adulta, a assinatura desse assassino começa a aparecer outra vez. E será que ele está de volta? Será que alguém vai fazer-se passar por ele? O que é que se passa? Os medos todos a voltarem, os traumas todos a voltarem. Pronto, é a história base. Por último, de ficção, li este mês também para o projeto de ler literatura brasileira do canal da Ana Lopes, Os Capitães da Areia, do Jorge Amado. Também gostei bastante deste livro, foi um dos que eu mais gostei. Este tem 4 estrelas. Não dei 5 porque eu, até quase à metade do livro, demorei um bocadinho a envolver-me na história, mas também pode ser problema meu porque tem muitos personagens. Os Capitães da Areia são várias crianças abandonadas, lá está, crianças de rua que tentam sobreviver, muitas vezes com base em crimes, não é? Roubos e enfim. E a primeira parte do livro é conhecer um bocadinho cada uma dessas crianças e muitos personagens, e eu luto um bocadinho com livros com muitos personagens. Achei um bocadinho... começou muito bem, depois sentiu assim um pouco a arrastar-se e depois a partir do meio voou. Portanto, foi um livro para mim foi um pouco inconsistente, mas que de forma geral gostei bastante e gostei obviamente da discussão que ele traz. Os tais Capitães da Areia que vos dizia que são aquelas crianças de rua, um problema para a sociedade, porque só trazem mau ambiente e crimes e tudo e mais alguma coisa, mas quer dizer, elas só fazem isso porque estão sozinhas, porque são pobres, precisam de comer, porque não têm um exemplo de como fazer as coisas de outra maneira. Portanto,
o problema não está só nela, está na sociedade, e como é que a sociedade está a resolver ou não está a resolver, e é um livro muito, muito marcante porque elas são mesmo capazes de fazer coisas terríveis. Há aqui uma cena, por exemplo, de violação que me enojou completamente, feito por uma das crianças, a criança adolescente, que era o violador. Portanto, elas fazem coisas asquerosas mesmo, mas ao mesmo tempo são vítimas, e fica tão claro que elas são vítimas. Então, pronto, traz mesmo essa discussão que é importantíssima e, infelizmente, muito atual. Passando para a não-ficção, li este livro, Hábitos Atómicos. Este acabei por comprar, e vocês sabem que eu compro muito poucos livros, mas é um livro que eu queria consultar, porque tem alguns hábitos que eu quero perder, alguns hábitos que eu quero introduzir, e eu gostei bastante do livro. Dei 4 estrelas. Ele é muito direcionado, quer dizer, eu às vezes gostava que ele tivesse tido mais exemplos para o dia-a-dia das pessoas, e fala muito mais de atletas de alta competição e de situações assim extremas, de como é que os hábitos funcionaram ou não funcionaram. Eu gostava que tivesse trazido um bocadinho mais de exemplos da vida, da pessoa real, da pessoa do dia-a-dia, mas não deixa de dar um esquema que facilmente se aplica a qualquer hábito, e fala de como é que se processa com esta história de introduzir e de tirar hábitos, e pareceu bastante credível. Vou tentar implementar o que aprendi aqui na minha vida, mas este livro baseia-se ou inspira-se muito num livro mais teórico. Este tornou a coisa mais prática, mais para aplicar no dia-a-dia, e isso foi muito bom. Mas eu tinha lido um livro no qual este autor se inspirou e que faz referência muitas vezes, que é O Poder do Hábito. Se querem saber o que é o hábito, a importância que ele tem para nós, como é que o marketing usa isso a favor deles, como é que pessoas com doenças extremas, nomeadamente ao nível da memória, conseguem funcionar com a questão do hábito. O hábito é mesmo, somos pessoas de hábitos mesmo, para o bem e para o mal. E o livro é muito, muito interessante sobre o que é o hábito. Depois ele pega neste conceito de como é que o hábito acontece e porque é que é importante, e então esquematiza como é que a gente pode tirar e pôr hábitos novos. Pronto, se é um tema que vos interessa, recomendo. E talvez este livro dê origem a vídeos aqui no canal. Tenho algumas ideias em mente, vamos ver como é que corre. E avançamos para a BD. Li 3 livros de BD e foram todos 3 estrelas. Isto foi, como vos digo, um período muito meh. Li este, Cyanide, não sei como é que se diz, Unhappiness, I'm Giving You the Finger. Eu já tinha lido um livro desta coleção de que tinha gostado mais, mas também gostei deste. Isto é um humor muito negro, não é de certeza para o gosto de toda a gente. Ele tem isto são tiras de algumas novas, mas muitas, lá está, The New Ones. Aqui é tudo original, mas grande parte do livro já são tirinhas que há no blog, que estes 4, se não me engano, 4 autores têm, e por isso, se quiserem conhecer um bocadinho o trabalho antes de se aventurarem no livro, aconselho, porque, como digo, isto tem um humor muito particular. Falei um bocadinho mais dele no vlog da Maratona de Ler Como Estiveres, porque também o li durante a maratona, se quiserem espreitar um bocadinho mais. Depois comecei também nessa maratona, ou já estava a ler, continuei um bocadinho, mas não terminei nessa maratona. Mas também falei um bocadinho mais dele lá. Este, Ao Som do Fado, se não estou em erro, na versão portuguesa. É um livro sobre a história de Portugal na altura da ditadura. Gostei muito das ilustrações, gostei muito de voltar a essa época, mas achei a história muito fraquinha, sou sincera. Não queria me ter envolvido mais, queria que o livro me tivesse agarrado mais que o que agarrou, sinceramente. Foi aqui alguma coisa que falhou, não sei explicar, mas fala sobre aquela juventude que queria ir contra o regime, fala das perseguições que havia na altura do regime, e tinha tudo para ser bem mais interessante, mas vale muito pelas ilustrações. E outro livro que também dei 3 estrelas, quer dizer que eu gostei, não vou dizer que não gostei, mas também foi um bocadinho uma desilusão, porque tinha ouvido falar também dele, que foi o Le Bleu est une couleur chaude, ou seja, o azul é uma cor quente, se não me engano, assim está traduzido em português, e fala sobre uma rapariga que descobre a sua sexualidade, a sua homossexualidade, e sabemos no início que ela morreu, e é a companheira que está a ler o diário dela da altura
na casa dos pais da rapariga que morreu, cujos pais não aceitavam muito bem. O livro é todo a preto e branco, não está o azul, tem aquela cor de destaque. É todo, se não me engano, é na parte em que volta atrás no tempo, exato. No presente tem cores. Deixa-me confirmar se não estou tão disparado. Este foi um dos primeiros que eu li. Não, eu acho que ele é quase preto e branco. É claramente para adultos ou para jovens adultos, porque tem algumas cenas um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, falta uma palavra, explícitas, é a palavra que eu queria dizer, mas tratam a relação delas com muito bom gosto, ou seja, não fala só de marelance, pelo contrário, traz à baila todas as outras questões, mas mais uma vez, tal como a relação dos outros no final morrem os dois, não me convenceu, não sentia química, não sentia dor, não sentia o amor, era suposto ter sentido isso tudo e sinceramente não me envolveu grande coisa, o que tive muita pena. Pronto. Estava a pensar que assim dentro deste género estou a gostar muito mais do Heartstopper, que também fala sobre a descoberta de dos elementos do casal, fala sobre as famílias, fala sobre o romance, fala sobre isso tudo. E estou a envolver muito mais com os personagens do que este, apesar deste supostamente até ter mais drama, porque a rapariga morre e tal, não é? Por isso, pronto, é pena. E agora passamos para os livros de culinária. Então, livros de culinária, aqui um que eu já o fiz passear, porque estava em português, portanto dei à minha mãe, mas estes estão em inglês, ela não os usa, por isso tenho que arranjar outra casa para eles, mas vão-se embora daqui. Tiveram aqui muito tempo, não sei se cheguei a fazer o unboxing destes livros, naqueles unboxings de livros de culinária, mas tinha aqui vários livros da Nigella, vocês devem conhecê-la, pelo menos do 24 Kitchen, são livros bonitos, são livros grandes, são de boa qualidade, mas sinceramente ao nível das receitas não me inspiraram muito. Ela tem uma certa aversão a vegetarianos, portanto, mesmo no discurso do livro já não é muito agradável, depois a seguir as receitas então nada a ver. Por isso, pronto, não estou a dizer que o livro é mau, estou a dizer que o livro não se... Então, aqui tem imensos bolos e coisas com um aspecto delicioso, mas leva tudo ovos. Que ainda por cima a minha filha é alérgica ao tipo de secos, delicioso, parece. Mas eu não vou usar nada disto, portanto escusa de estar aqui na minha estante a ocupar espaço, apesar de, como vos digo, serem livros bastante bonitos. Isto foi tudo 2 estrelas, 1 estrela, 2 estrelas, já nem sei precisar quais. De culinária também, os de culinária este mês foram muito ao lado. E também esta cozinha vegana, que vos tinha falado dele, mostrado no book haul que fiz da biblioteca, e acho que vai voltar provavelmente para a biblioteca sem fazer grande coisa dele, não me inspiram muito. Desiludiu-me bastante o texto do início, porque dá imensas informações sem qualquer referência, que não sei quanto por cento das pessoas, não sei o quê. Ok, segundo quem, como, quando, em que ano... manda assim umas informações para o ar sem grande sentido. É sobre a cozinha vegana para bebés, crianças e famílias saudáveis, e depois dá assim um bitite sobre o sono ou sobre qualquer coisa nada a ver, nem desenvolve, nem faz parte do tema do livro, aparece assim à toa, não entendo. Sobre fraldas, o que é que isso tem a ver? Nada. Vou espirrar. Desculpem. O Covid não passa daqui para aí, não tenho problemas. Eu estou sem máscara, mas não faz mal. O que é que eu ia dizer? A comida, as receitas de comida não têm propriamente um aspecto apetitoso, não estou com vontade de fazer. Tinha comprado a pensar nas papas também, não houve assim nada. Usa muitos frutos secos que eu não posso usar. Não houve assim nada assim que me inspirasse sinceramente muito. Pronto, as papas acabam por ser já percebi que não foge muito daquilo que eu já sei fazer, e é experimentar com outros cereais, não é? Em vez de ser só de aveia, pode ser de trigo sarraceno, de cevada, é ir mudando os cereais e a fruta, mas de resto faz tudo da mesma maneira, por isso não tirei também muito mais coisas daqui, e pronto, olha, foi um bocado uma desilusãozita.
E este também me viram falar nele se viram o vlog da Maratona Lê Como Estiveres. Li durante a maratona, fiz uma primeira receita durante a maratona e tenho feito desde então. É um livro que tem muitas receitas que dá vontade de fazer. Eu depois vou falar um bocadinho mais do que provavelmente vai fazer parte do livro, da rubrica, desculpem, na Cozinha Com, se calhar até o próximo vídeo dessa rubrica seja sobre ele. Tenho estado a experimentar bastantes receitas dele e não correm todas mal, mas tenho que sempre adaptar a alguma coisa, nunca consigo seguir a receita à risca e correr bem. Não sei se sou eu que estou a fazer alguma coisa errada, não sei se isto não teve revisão suficiente e as quantidades não estão certas. Este faz referências, ao contrário da Maria de Oliveira Dias, o Fábio faz referências quando diz isto ou aquilo acerca do veganismo ou de algum assunto relacionado, mas refere como fonte a Wikipédia, portanto, entre este e aquele a credibilidade é quase o mesmo, e não sei. Ao nível de aspecto, o livro é muito bonito, acho que está bastante bem apresentado, mas depois ao nível do texto, já aconteceu receitas terem ingredientes e depois um dos ingredientes não está na descrição da receita, portanto não sabemos a que altura é que é para introduzir. Tem assim, muitos erros do género, para além dos erros ortográficos, gramaticais. Portanto é um livro que provavelmente falta-lhe revisão. Revisão ao nível do texto e revisão ao nível da experimentação das receitas para as, como é que eu ia dizer, para as afinar, para ver as quantidades, porque há aqui muita coisa que não está a bater certo agora que estou a pô-lo em prática. E terminamos hoje, acho que fiz ao contrário, que costumo acabar com os de culinária, hoje acabamos com os livros infantis, são uma data deles, fomos à biblioteca e trouxemos bastantes, por isso vou-vos falar rapidamente. Então aqui a fada Carolina, a Emma gostou muito, obviamente, em fadas, gostou da parte de poder manipulá-las, né? Mexê-las, ao nível das ilustrações, top. Ao nível da história, é aquela história de sempre, não sei porque isto acontece sempre nos livros das fadas. Vai ser uma festa de aniversário, ninguém pode ir, depois fazem a festa surpresa. Esta história é mais batida do que sei lá o quê, pronto, mais uma vez é a história deste livro. Depois tenho aqui estes dois livrinhos, este foi o que lemos primeiro, eles são da mesma coleção, se bem que esta, acho que são da mesma coleção, parecem. Só que esta é a versão portuguesa e esta é a versão em francês. Trouxemos da biblioteca, estava na parte da biblioteca de livros para, como é que eles chamam? De mão em mão, passar de mão em mão. São livros basicamente que eles dão e a ideia é nós levarmos os que quisermos e depois a seguir passarmos para outras pessoas. Foi de lá que eu trouxe este livro, que é o Dicionário das Grandes Asneiras. O livro tem a lista, um dicionário, lá está a lista de grandes asneiras e depois umas imagens muito ilustrativas e cómicas em relação à situação. Por exemplo, não se deve brincar com a maquilhagem da mamã. Estão a ver? Ok. Mas deve ser ainda umas asneiras mais simples. São umas grandes asneiras. De tal maneira graves que, a certa altura, o livro serve, obviamente, para falar sobre os perigos com as crianças, mas, ao mesmo tempo, eu, ao ler este livro, li uma vez e não li mais, porque eu senti que estava a falar de coisas que a Emma nunca tinha passado sequer pela cabeça e estava-lhe só a dar ideias. Por exemplo, não se deve rasgar os livros, ok, mas não se deve brincar com os fósforos. Estão a ver a gravidade da coisa, né? A Emma provavelmente nunca pensou nisso. Sei lá, coisas assim mais graves. Não se deve tirar ou fazer disparates no carro, né? Para tapar os olhos ao condutor. Não se deve tirar o cinto de segurança. Não sei, olhem, eu não sei se gostei, se não gostei do livro, sinceramente, porque pode ser bom para falar sobre as coisas graves, mas ao mesmo tempo, não brincar com as chaves do carro, não ligar o carro sozinho, ao mesmo tempo está a dar ideias que ela não precisava de ter. Não se deve saltar da janela. Pronto, isto é engraçado, né? Porque tem sempre o coelhinho e as coisas acontecerem ao coelhinho, neste caso é o lobo mau que está lá à espera, mas eu vivo no 8º andar, ok. A gente já tinha falado sobre a janela ser perigosa e assim isto pode ser útil para falar disso, mas ao mesmo tempo há aqui muita coisa que ela nem sequer tinha passado pela cabeça. Estou-me a repetir, pronto, estão a perceber a ideia. Não sei se recomendo ou não este livro. De qualquer forma, encontrei lá o outro que é o das boas maneiras e este pareceu-me ser um bocadinho mais consensual, que é interessante. É o mesmo estilo, não se fala com a boca cheia. Aqui os personagens são sempre os mesmos, os animais, não é? Está sempre o coelhinho, depois aparecem os outros a complementar. Não devemos pegar nas coisas dos outros sem pedirmos autorização,
se precisarmos de dar um pequeno arroto, devemos pôr a mão à frente da boca e pedir desculpa. Pronto. Deste género. Depois lemos estes, eu vou só passar, mas eu falei um bocadinho deles no livro do Book Haul, quando o trouxe da biblioteca, por isso não me vou alongar. Aqui é os beijinhos do lobo mau, que gostamos bastante. Tem aqui a parte do fantoche, então é um lobo muito rabugento, mas depois no final gosta de receber e de dar beijinhos. Aqui as histórias para a tua idade, 4 anos, é tudo à volta de fadas e princesas, mas não, na verdade são histórias do dia a dia, só que em vez de dizer que é a mãe e o pai, diz que é o rei e a rainha. A Emma gostou muito, eu achei assim. Este também vos falei, que era Quando a Tristeza Chama, um livro que fala sobre a tristeza, como lidar com ela. O Dia em que os Lápis Voltaram a Casa, que é a continuação do livro A Revolta dos Lápis de Cera, ou uma coisa qualquer do género, nunca me lembro do título do livro, ainda não li o primeiro, mas deste também gostei muito. Mas eu gostei mais do que a Emma, acho que é para idades um pouquinho mais velhas. E a Coelhinha Monte das Campainhas, que é uma coelhinha que quer ir procurar outra casa, porque a sua tem alguma coisa que não lhe agrada, mas depois vai ver as casas todas e chega à conclusão que a dela é melhor, porque as dos outros animais acabam por não se adequar a ela. Pronto, também achei um bocadinho, mas pronto, as ilustrações são lindíssimas. Gostei bastante das ilustrações. Eu ando um bocado desiludida com as histórias. Não sei, se calhar se eu que já vi muita coisa, então já me parece tudo igual, mas as ilustrações são muito bonitas. E lemos também aqui qual é o mais bonito, também acho que cheguei a mostrar. É um concurso para ver qual é o traseiro mais bonito dos animais. Faz lembrar um bocadinho a história da lebre e da tartaruga, no sentido em que é o sapo, que nem sequer tem rabo, nem sequer tem cauda de jeito, que quer participar no concurso, toda a gente goza com ele, como é que é possível, parece-me a ver que tu nunca vais ganhar, e andam todos à disputa a ver quem é que tem o rabo mais bonito, e pronto, já estão a adivinhar que vai dar grande buraco, e quem é que vai ganhar o concurso, não é? Pronto. E fiquei sem espaço no cartão logo quando vos ia falar do melhor livro infantil que lemos, pelo menos na minha opinião, nestes meses, que foi este, o Regresso a Casa. Eu tinha trazido a biblioteca meio às escuras, e o livro também é meio escuro, e fala do escuro, fala do regresso a casa à noite. Eu adorei este livro, eu acabei por lhe dar as 5 estrelas, eu no início dei 4, porque a história é muito simples. As ilustrações são lindíssimas, é um livro muito aconchegante, mas a história realmente é bastante simples. Mas é uma história que ficou e que eu gostei dela cada vez mais, quando mais vezes o líamos. É uma história, é o livro que a mamãe pediu para ler antes de dormir, um livro que lemos a 3, às vezes, várias vezes, e que cada vez que líamos o livro descobrimos mais pormenores nas ilustrações que ainda o enriqueciam mais. Então fala basicamente deste coelhinho que está a voltar para casa com a mãe e já é escuro, e à medida que ele está a voltar para casa, há janelas que têm a luz desligada, há janelas que têm a luz acesa, o dia está a acabar, mas de formas diferentes para toda a gente, e é um pouco a imaginar a vida da pessoa que está do outro lado da janela, que ele consiga ouvir uma conversa. Ali está ele, e depois estes só descobri na segunda leitura, estes personagens que vão aparecendo, que ela vai conhecendo da janela, acabam por aparecer depois mais tarde no livro, noutras situações. É um livro muito aconchegante. O pai é pô-lo dormir, até a noite chegar, e a chegar de diferentes maneiras para toda a gente, e aquele imaginário de ver o que é que as outras famílias estarão a fazer na casa delas, sobretudo quando passamos à noite e vemos uma luz acesa aqui e ali e movimento na casa, né? Transporta-nos para o que é que será que está, sei lá, eu acho que alimenta a imaginação, mais do que cosquice. Eu sou incapaz de passar numa rua e que tenha a luz de uma casa acesa e de não espreitar, e pronto, podem-me chamar cusca, meter-se no bedelho na vida dos outros, mas não, é instintivo, é a imaginação a funcionar. É uma pessoa, olha, vê uma imagem qualquer e começa a trabalhar. Quem é que será que vive ali? Que história é que terá? Não sei. Pronto, o livro pega muito nessa ideia, e é, como vos digo, muito aconchegante. Foi o nosso livro preferido dos últimos tempos para ler antes de ir para a cama. E pronto, e com isto não vamos para a cama, pelo menos eu não vou, porque ainda é de dia, mas despeço-me de vocês e trago-vos então no próximo vídeo de leituras o resumo das leituras de outubro. Espero que tenham tido boas leituras e vemos no próximo vídeo. Tchau!